Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então nós estamos nessa hora, mais uma vez, estamos continuando, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Lucas e vamos continuar no capítulo 8, nós havíamos parado no versículo 15, naquela parábola do semeador, e agora vamos continuar dar continuidade nas outras parábolas, porque esse capítulo ele tem várias parábolas, então não dá para mim fazer tudo de um capítulo de uma vez só, eu não consigo, pelo fato de ter muita lição para a gente aprender, tá bom? Então, quem ainda não assistiu o outro vídeo anterior, que está no início do capítulo, é só acessar lá no meu Facebook, ou então no youtube.com, e depois você vai estar vendo os vídeos dos capítulos anteriores, tá bom? Amém. Então vamos lá. Quem não puder ler agora, nesse momento, pode estar lendo depois com mais calma na sua casa. Então é capítulo 8, Lucas capítulo 8, do versículo 16, eu vou ler até o 18 primeiro, mas é do 16 até o 25, tá bom? A gente vai ler hoje. Então aqui ele fala o quê? Da parábola da candeia. Então 8, 16 até o 18. Começando no 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvisse, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Amém? Pela palavra que o Senhor está nos ensinando. Então, o Senhor Jesus, ele, juntamente com os seus discípulos e aquela multidão que o seguia, ele começou nesse sermão a falar em parábolas. E agora ele já tinha falado a parábola do semeador e agora ele fala a parábola da candeia. Então ele disse que ninguém que acende uma candeia, como falava naquela época, era o que? Era uma lamparina feita de barro com aquele com torcido, alimentada com óleo, então com aquele barbante torcido que ele era umedecido com óleo que tinha dentro da candeia ou da lamparina. Então era feito de barro naquela época. Então ninguém acende uma lamparina, essa candeia, e esconde ela, porque o propósito não é isso, o propósito é o quê? É clarear, dar luz naquele ambiente, naquele lugar, para que vejam a luz, não é isso? Então, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? Mais na frente, ele fala assim: não há coisa oculta que não haja o quê? De se manifestar, e nem escondido o quê? Que não venha a saber e vir à luz. Porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, qual que é a explicação para essas palavras que o Senhor falou? Essa parábola e essa explicação que o Senhor nos falou. Nessa parábola, o Senhor Jesus, ele o que? Nos fala que tudo que nós fizermos, tudo, seja pensamento, alguma atitude que a gente faz, alguma obra que a gente faz na nossa mão, tudo
um dia virá a luz. Então, um dia vai o quê? Será conhecida. Quando a pessoa faz, Deus já está vendo, porque Ele é onisciente, então Ele sabe tudo. O que a gente pensa, Ele sabe tudo, Ele é onisciente. Mas, todo um dia vai vir o quê? A luz. Todo um dia vai ser o quê? Revelado. As nossas obras vão ser o quê? Mostradas. É isso que ele está falando através dessa parábola? Então, aquele que faz qualquer coisa em oculto fala, não, mas ninguém está me vendo. Mas Deus está vendo. E um dia virá conhecer, virá a luz. Então, seja lá o que for, por exemplo, as pessoas falam, mentira tem perna curta. E é verdade. Porque a pessoa mente aqui, mais uma hora vai vir a verdade. Se alguém levantou alguma mentira, alguma calúnia contra a sua vida, você fica em paz. Entrega nas mãos de Deus. Essa pessoa não fique com ódio, com ira, com rancor, não guarde nada disso. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Ao contrário, fique em paz e entrega nas mãos do Senhor, porque uma hora vai vir o que? A verdade à tona. A verdade vai vir à luz. Então, por que você se preocupar? O Senhor, Ele cuida de tudo. Ele mesmo falou na palavra dele. Não há nada em oculto que não se venha à luz, que venha se revelar. Então, seja o que falarem de você, caluniar, mentir, levantar falso testemunho, o que for, tudo vai vir à luz, vai ser esclarecido, vai vir a verdade. Então fique em paz, tenha paz na alma, amém? Continuando aqui, então, nada que a pessoa faça no escuro e oculto, chegará um tempo que acenderá a lamparina e vai o quê? Clarear tudo e a verdade virá para todos. Então, por isso que, quando Jesus falou isso, ele também quis dizer o quê? Que devemos o quê? Vigiar. Vigiar no que nós pensamos, vigiar no que nós fazemos, nas nossas atitudes, porque nas obras que a gente faz na nossa mão, porque tudo virá a luz, tudo virá o quê? A claridade. No versículo 18, o Senhor nos diz que tudo que se fará conforme as nossas obras, aquele que faz a obra do Senhor com verdade, aliás, no versículo 18, deixa eu ler aqui, ó. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, aqui é o que? É as obras da pessoa, que vai vir o que? A claridade, e aqui ele fala o que? Como se estivesse julgando a pessoa. Há um julgamento, um pré-julgamento, porque Deus está vendo se realmente a pessoa tem, por exemplo, está fazendo a obra do Senhor. Se realmente a pessoa está com temor a Deus naquela obra que ele faz. Então tudo lhe virá a verdade, na hora, no tempo de Deus, a pessoa dará conta, prestará conta. Então aquele que faz a obra do Senhor com verdade e com temor a Deus, esse o que? Lhe será dado mais, igual ele falou aqui, porque o qualquer que tiver, lhe será dado. Então, se Deus está vendo que aquela pessoa está fazendo com verdade, com temor, pelo amor à obra de Deus, então Deus dará mais. Mas se ele está vendo que a pessoa está fazendo um relaxado, de qualquer jeito, sem temor a Deus, sem santidade, se santificar ao Senhor, fazendo relaxadamente, ele será o quê? Tirado. É que ele fala, qualquer que não tiver, até que parece ter, lhe será tirado. Porque tem pessoas que nem têm, mas parece ter. Ele dá a impressão que ele é uma
bênção, mas não é. Então vai vir o dia do julgamento do Senhor. Ele fala que até o que tiver que parece dele será tirado. Então é sério. Nós temos que vigiar naquilo que a gente faz, naquele propósito, porque Deus vê o quê? O coração, não é isso? Então tem que ver o que tem no coração. Qual que é o desejo do coração? Se a pessoa está querendo fazer alguma coisa para se engrandecer, para sobressair em cima dos outros, para brilhar, aí vem essa parte aí. Uma hora Deus vai pedir a conta, porque Deus vê o que? A intenção do coração da pessoa. Ele conhece o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos de quê? Orar e vigiar. Foi isso que o Senhor Jesus nos mandou. Orar e vigiar. Glória a Deus. Para que sejamos o quê? Aprovados. Então nós só vamos ser aprovados quando as nossas obras forem boas. Quando houver o quê? Luz. Por quê? Um dia vai vir o quê? Um julgamento, que aqui ele está falando que existe o quê? Um prévio julgamento aqui na terra. Como não está escrito que aquilo que planta colhe, é como se fosse um prévio julgamento na terra. É mais ou menos essa parte aqui. Mas também vai haver um julgamento final. Esse julgamento final, todas as pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, vão estar diante do juiz dos juízes, que é o Senhor Deus Altíssimo. E haverá o quê? Um grande julgamento. E aí sim que vai vir o quê? Tudo que a gente fez, desde lá do passado até o presente, o último dia de vida, aqui nessa terra, vai vir à tona. Vai vir à luz tudo. Então o Senhor vai dar o quê? A direção eterna para cada um, seja para o reino de Deus, ou seja para o inferno, que a segunda morte vai ser para aqueles que não vão para o reino do Senhor, que não quiseram obedecer a Ele. Então vai o quê? Para o lago de fogo, com enxofre, não é isso que está escrito? Que o Senhor nos disse. Então temos o quê? Que vigiar, que orar, porque um dia vai vir um julgamento. Tem um pré-julgamento aqui, que é o que planta colhe, mas também haverá um julgamento eterno, porque a nossa carne, a nossa matéria, ela perece. Do pó voltará para o pó, mas o nosso espírito, ele nunca morre. E o espírito que veio de Deus volta para Deus, não é assim que está escrito? Só que lá no reino do Senhor não existe iniquidade, não existe impureza, não entra ninguém impuro lá. Então nós temos o quê? Que nos santificar, que vigiar, que fazer o propósito de Deus, a vontade de Deus, para poder a gente ser santificado e para poder dar o reino do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele já, com o sangue dele, ele já pagou o preço do sacrifício pelo nosso pecado. Então, nós fomos perdoados. Agora, cabe a nós fazer a nossa parte. Não é isso? Seguir ele, obedecer ele, evitar, fugir da aparência do mal. Como fala aqui, vai acender a candeia, vai acender a lamparina, e vai vir tudo o quê? À tona, vai vir tudo das claras. Então, melhor o quê? É nem praticar nada de iniquidade, é evitar, é fugir da aparência do ruim. Existiu o diabo ele fugirá de vós, não fugir dessas coisas. Então, a hora que acender a candeia, esteja tudo o quê? Limpo, o coração esteja limpo, a casa esteja limpa. Amém? Glória a Deus.
Aí eu encerrei essa parábola, essa parte, e ele continuou aqui. Lucas continuou no 19 até o 21. Vamos ver. Aí ele já fala o quê? Da família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então tudo que Jesus passou na vida dele foi tudo, cada momento que ele passou, cada coisa, tudo foi nos ensinando como que nós é uma lição, ensinando como que a gente tem que agir no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na terra, aqui neste mundo. Então Jesus terminou essa parábola e estava aquela multidão, e aí veio a família de Jesus, Maria, né? Veio a mãe dele, os irmãos que ele tinha, e queria ver ele. Então os discípulos foram até ele. Um dos discípulos foi até ele e falou: não, sua mãe, seus irmãos quer te ver. Como se queriam, a impressão que o Senhor quer nos mostrar aí, que parecia que eles queriam ter uma prioridade por ser parente de sangue de Jesus. Fala, sua mãe e seus irmãos, então não temos prioridade. Mas o que Jesus falou? No versículo 21, mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Então o Senhor Jesus mostrou que não existe para Deus, para Ele, não existe acepções de pessoas. Todos para eles são iguais. Amém? Glória a Deus. Então não há para ele. Aquele que, aí ele falou, aquele que ouvir as minhas palavras e obedecer, aqueles que ouvir a palavra, executar, praticar ela, esse é minha mãe, esse é meus irmãos, esses são meus parentes, meus familiares. Então quando a gente aceita Jesus, que a gente vive para Ele, deixa todas as coisas erradas que a gente fazia antes e executa, e começa a cumprir, praticar a palavra dele, a gente se torna o quê? Irmão. A gente se torna família com o Senhor Jesus. Então nós somos o quê? Espiritualmente falando aqui, somos familiares e filho do Pai, que é o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor não faz acepção do quê? De ninguém. Todo mundo é igual para Ele, todo mundo merece para Ele. Não falou a palavra merecer, entre aspas, porque merecer ninguém merece. Por mais que a gente faça, entregue nossa vida inteiramente, faz a obra, salva almas para o Senhor, mas ninguém merece. Mas como diz a graça, que a graça é o que é um favor que não merecido. Então, por mais que a gente faça, nunca a gente vai chegar à perfeição que o Senhor é. Imagina o Pai, o Criador, entregou o Filho único dele, que ele tanto amava, para ser o que neste mundo, ser crucificado, derramar o sangue dele inocente, sem pecado, para poder a gente ser perdoados e ser salvos, para poder um dia entrar no reino dele. Então não existe amor maior que esse. Então, por mais que a gente fale, eu amo o Senhor, mas a gente nunca vai ser perfeito, nunca vai ser igual. Então merecer a gente não merece, mas o Senhor nos amou e pela graça dele, por esse favor desmerecido, ele se doou em sacrifício, derramou o sangue puro dele por nós. Amém? Glória a Deus.
faz exceção de ninguém. Ele fez isso por todos. Ele fez por mim, ele fez por você. Ele fez por nós, pela humanidade. Ele amou a humanidade, mesmo que a humanidade não amava ele, não queria seguir ele, mas ele amou. Jesus, quando estava na cruz, estavam crucificando ele, matando ele, cravando os pregos nas mãos dele. E o que ele falou? Pai, zombando dele, cuspiram nele, bateram. E ele falou o que? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam o quê? Crucificando o Filho de Deus, aquele que amou tanto ele, e falou, não, eu vou ser o sacrifício para salvar esse povo, para salvar essa humanidade, porque não existia nada, nem no céu, na terra, nada, a não ser Jesus, o Filho de Deus, que poderia ser feito esse sacrifício pela humanidade. Só Ele, porque só Ele era justo e santo, não existia nada mais a não ser o próprio Filho de Deus. E Ele obedeceu. Ele amou tanto a cada um de nós, mesmo sem conhecermos, e Ele se entregou por nós. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui. Agora vamos falar, continuando no versículo, já finalizando o capítulo, essa parte, do 22 ao 25, ok? Então vamos aí na leitura. Aí continuando, depois desse sermão que Jesus falou, depois desses acontecimentos, que apareceu os irmãos dele, então Jesus, ele saiu, encerrou e foi com os discípulos para o barco, lá. Jesus acalma uma tempestade, versículo 22 ao 25. E aconteceu o que? Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Glória a Deus. Se não é o próprio Deus, se não é Deus, Filho, glória ao Senhor, aleluia. O autor da criação, Criador, tudo tem que lhe obedecer, a natureza tem que lhe obedecer, aleluia. Então fala aqui o que? Depois de tudo isso, naqueles dias mesmo, Jesus foi ao lado com seus discípulos, como ele sempre andava com eles, ele estava em missões de levar o Evangelho. Então, o que Jesus falou? Ele falou para os seus discípulos: entra e vai para outra banda. E aí ele entrou no barco e adormeceu ali. Enquanto isso, eles navegavam. Jesus sabia que ia acontecer aquela tempestade? Sim, meu Deus, ele sabia. Foi ele que mandou ir lá para os discípulos ir para outra banda? Sim, foi ele que mandou. Mas ele estava tranquilo, que adormeceu, foi lá, dormiu. Enquanto isso, eles ficaram remando.
tempestade de vento naquele lago e muita água, aquela água era tão alta, as ondas eram tão altas que entrava, aquela tempestade entrava, aquela água entrava no barco, de maneira que os discípulos já estavam tudo que temendo, estavam com medo, estavam perecendo. E eles ficavam remando contra aquela tempestade e não resolvia nada, ia aumentando mais. E quando chegou uma hora que eles viram que não dava mais para aguentar, eles lembraram de Jesus, foram, cadê o mestre? Então eles foram o quê? Atrás do mestre, o mestre estava dormindo. Então eles ficaram lá chamando o mestre, mestre, perecemos. Aí Jesus, que o barco já estava cheio de água, então Jesus, tranquilamente, ele se levantou e viu aquela situação toda que estava acontecendo ali, viu que eles não estavam com fé e repreendeu aquele vento no lago, repreendeu aquela fúria da água, aquelas ondas, como se fosse uma tempestade em alto mar, é assustador. Vem umas ondas tão grandes, mas parece que o barco não vai sobreviver ali, que o barco não vai ter força. Eu já passei uma tempestade em alto mar no barco, então parece que vai ser seu fim. Se aquele barco ali virar, já era. Dá muito medo, é muito apavorante, e é uma coisa assim rápida, né? Em alto mar tem muitas essas tempestades rápidas. Então, imagino que eles passaram naquele momento, só que eles tinham Jesus ali no barco. Então eles não deviam temer. Aliás, assim que começou aquela tempestade, eles já deviam ter ido até Jesus, mas não, eles ficaram remando sozinhos ali, contra a fúria dos ventos e da água. Mas aí o que Jesus fez? Foi lá, repreendeu a tempestade, aquele vento, a fúria daquela água, e se fez o que? Bonança. E aí o que Jesus falou para eles? Onde está a sua fé? Então eles ficaram tudo calados e entre si, ficaram o quê? Maravilhados do que viu. De repente aquele desespero que já ia ser o fim deles, Jesus foi lá em palavras, repreendeu, e aí já houve aquela bonança, já ficou aquela calmaria. Então eles falaram o quê? Quem é este que até aos ventos e a água manda e o quê? E obedece. Glória a Deus. Aleluia. Se não é o próprio Deus, o Filho de Deus Altíssimo, Ele é Criador, tudo tem que lhe obedecer. Então qual o problema mais difícil que a gente tem? Se Ele tudo pode, e Ele que fez todas as coisas, tudo tem que obedecer. Falta o quê? A gente usar a nossa fé. Foi o que Jesus falou para eles. Cadê a vossa fé? Então temos que usar a nossa fé, que a gente sabe que Ele pode todas as coisas, e Ele pode. Ele mostrou aqui que Ele pode. Ele simplesmente repreende e fala assim: cala-te mar, cala-te vento, para, e aquilo para. Então isso é na nossa vida, Ele mostra, é uma lição para nós. Ele fala assim: para, reverta essa situação, e tudo se reverte. Temos que usar a nossa fé, porque Ele pode, e Ele já fez tudo, Ele conquistou por nós na cruz. Então, outra coisa que a gente me ensinou muito aqui nessa passagem, que o Senhor quer nos mostrar, é que às vezes o que? Jesus, logo no comecinho, Ele deu a direção para os discípulos. Ele falou assim: vai e
entraram no barco, foi lá e para outra banda. Então, acontece isso na nossa vida. Às vezes, Deus dá uma direção para a gente seguir, não é isso? E nós seguimos aquela direção, conforme Ele falou. Só que na nossa cabeça, é a direção do Senhor, então vai ser um mar de rosa, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, não vou ter problema nenhum, porque Jesus está na frente, realmente Ele está na frente, foi na direção dele. Só que veio a tempestade. Sobreveio uma tempestade. Estava dentro da direção? Sim, estava, mas sobreveio uma tempestade. Jesus sabia? Sabia. Então na nossa vida é assim, a gente está fazendo a vontade dele, está indo, ele mandou, a gente faz, está na direção, só que vai vir a tempestade, porque a tempestade vai dar a impressão que a gente não está no caminho certo, não era isso que Jesus queria, que a gente está indo para o lado errado, porque está dando tudo errado. Mas Jesus mostrou aqui que mesmo que vier a aparência, aquele furor da tempestade, aquele furor daquela água que está tentando virar o nosso barquinho, mas que está dentro do propósito do Senhor, está dentro da direção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas ali Ele prova a nossa vida, Ele prova os nossos corações para ver o que é a nossa fé. Foi isso que Ele falou, mas cadê a nossa fé? Então é um momento da gente se aproximar dEle. As tribulações vêm? Não, é para que é? Para a gente amadurecer espiritualmente, para se aproximar dEle. Qual outra forma que a gente se aproximaria se tivesse tudo maravilha, tudo legal na nossa vida, tudo acontecendo, a gente ia acabar ficando muito preso nessas coisas, não ia se apegar tanto. Mas quando a gente está em batalha, a primeira coisa que a gente vai é o quê? É se agarrar com Jesus, não é isso? É isso que Ele quer da gente, a gente se aproxime dEle. As tempestades, as lutas é para isso, para a gente se aproximar dEle. Quando está na direção dEle. Amém? Porque existem algumas lutas porque a gente sai da direção. Aí não é uma luta da vontade dele para, né? A gente saiu da direção dele, é uma outra situação. Porque quando a gente sai da direção dele, aí dá tudo errado. E nunca vai para frente, você só vai quebrar a cabeça lá enquanto você não voltar para a direção dele. Agora, na direção dele é diferente, mesmo que venham as tempestades. Mas lá na frente dá certo. Amém? Glória a Deus. Esse daí é o que nos traz alegria, esperança, que lá na frente vai dar certo, independente do que a gente estiver vivendo, o momento que não está fácil, a tempestade está forte, o barco que está balançando, independente disso, mas lá na frente vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. E vai vir o quê? A calmaria. Porque Ele vai repreender essa tempestade, esse vento forte. Amém? Aleluia. Então, quando nós remamos o que? Sozinhos, temos medo. Foi o que aconteceu com eles e o que acontece conosco. A gente tem medo, tem pavor. Mas quando remamos junto com o Senhor Jesus, nós temos o que? Segurança. Glória a Deus. E confiança que aquela tempestade vai passar e não vai causar dano nenhum em nós e nem no nosso lar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor. Então, tudo irá o quê? Bem. Mesmo que ao momento não esteja mais, está na direção dele, então tudo irá bem lá na frente. Quando nós estamos junto com o Senhor Jesus, é isso que Ele quer, que a gente andemos junto com Ele na direção dele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, conclusão, eu vou parar aqui dessa parte, porque como eu disse, esse capítulo é grande, tem muita lição. Veja, cada lição do semeador foi maravilhosa. Essa outra parábola
da tempestade, outra lição maravilhosa que o Senhor nos dá. Então não dá para prosseguir, senão vai estender muito, né? Vai estender muito o horário. Então, conclusão. Primeiro, devemos o quê? Agora, a conclusão de tudo isso que eu li dessa parte. Devemos vigiar e orar, porque um dia daremos conta a Deus por tudo o que fizemos, por todas as nossas obras, e não há nada que se faz aqui ou em oculto que um dia virá à luz e será o quê? Revelado. Então devemos vigiar sempre as nossas atitudes. Amém? E o segundo ponto: Deus não faz acepção de ninguém. Ele ama todos nós, entregou a sua vida para nos salvar. Glória a Deus. Então, todo aquele que crê e segui-lo, cumprindo a sua vontade, a sua palavra, faz parte da sua família, tanto aqui espiritualmente, quanto na eternidade, que vai ser para sempre. Amém, Jesus? Glória a Deus. E quando a gente está com Ele, nenhuma tempestade, por mais forte que seja, que vier aqueles vendavais contrários às nossas vidas, não terá não acontecerá nada, não terá, como que eu posso falar? Aleluia, Jesus. Não terá nenhum efeito, não terá nenhum dano na nossa vida, nem no nosso barco, e nada, tanto em nós, quanto no nosso barco, que seria daquilo que a gente tem. Então não terá dano algum. Então, às vezes, você está passando uma situação que parece que as coisas que você conquistou na sua vida, está perdendo tudo. Ou já perdeu. Mas quando a tempestade for forte, o mar foi muito agitado, e o seu barco está o quê? Afundando, porque você foi perdendo. Mas quando você se coloca na presença do Senhor, acredita nele e confia nele e executa a palavra dele, pratica a palavra dele, tudo que você perdeu, ele vai o quê? Restituir para você. Basta você crer. Se aconteceu isso com você, se você já teve uma época de prosperidade na sua vida, e por uma tempestade que passa, por um tempo que você passou na sua vida, uma fase que você perdeu tudo, parte daquilo tudo, eu te falo uma coisa, que se você confiar nele, ter fé, ele vai restituir tudo o que você perdeu. Amém? Ele vai restituir tudo de volta. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, voltando aqui, haverá o quê? Quando ele entra no barco, quando ele repreende o vento, repreende a tempestade, haverá calmaria. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai restituir tudo que você perdeu. E se você não perdeu, ele vai querer proteger que nada aconteça. Mas se nesse barco aconteceu, ele que afundou, você perdeu muitas coisas na sua vida, seja em qual área que seja, não só material, familiar, você perdeu alguma coisa, ele é poderoso para restituir tudo de volta.
E às vezes Ele vai te dar dupla ou muito mais do que aquilo que você tinha, como fez com Jó. Amém? Ele deu o dobro de tudo que Jó tinha. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa aqui é a palavra. Amém? Vamos orar agora? Glória a Deus. Vamos fazer, eu sempre faço uma oração. Vamos fazer a oração da fé agora. Vamos orar comigo? Coloque sua mão direita no seu coração, se for possível. E ore comigo agora. Eu vou ligar. O Senhor fala assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que ligar no céu será ligado na terra. Então eu vou ligar a minha fé juntamente com a sua fé. Tá bom? E vamos orar agora. E você vai usar a sua fé e vamos entrar em concordância. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus vai te conceder a vitória. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora me coloco diante da Tua presença em espírito de oração. Pai, eu peço agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por essa pessoa que está orando comigo nessa hora. Pai, em concordância agora, Senhor, da Sua palavra, que tudo que ligar no céu, na terra será ligado no céu, e tudo que ligar na terra, no céu será ligado no céu. Eu entro em concordância agora com a oração dessa pessoa que está orando comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é o problema, o que tem acontecido, mas eu peço, Pai, que o Senhor, meu Deus, toca do alto da cabeça a planta dos pés e restitui, ó Pai, o que foi perdido, seja a saúde dessa pessoa, meu Pai, restitui de volta agora, meu Deus. Ela tinha saúde, ó Pai, não sei o que aconteceu, que luta que ela passou, que agora ela perdeu, Senhor, a saúde dela, ela vive nesse sofrimento, meu Deus. Cura agora, porque está escrito que o Senhor Jesus já levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Restitui a saúde, Pai, dessa pessoa, do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, essa pessoa se perdeu, ó Pai, alguma coisa, seja financeira, Pai, seja de origem que for, ó Pai, restitui de volta, ó Pai. Eu peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, restaure essa vida, restitui, ó Pai, esse casamento, restitui, meu Deus, essa família, ó Pai, o filho que se perdeu, o filho que foi embora de casa e que a mãe sofre até hoje, meu Deus, restitui, em nome do Senhor Jesus, traz de volta, restitui esse lar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Pai, peço pela sua bênção nessa vida, que o Senhor abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Pai e a comunhão do Filho seja sobre cada um de vós, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Obrigada a todos amados, queridos, por estar aqui comigo, aprendendo cada vez mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus e fique na paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.